Olá pessoal, meu nome é Cris Nascimento, sou produtora cultural e pesquisadora. Hoje apresento a vocês a oficina Elaboração e Formatação de Portfólio Artístico, contemplada pelo edital Cultura Presente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Você que é técnico, você que é músico ou profissional da área de cultura e tem interesse em aprender a formatar o seu portfólio, vem comigo. Vamos dar início à oficina Elaboração e Formatação de Portfólio Artístico. Sobre a oficina propõe apresentar noções básicas sobre o que é portfólio, sua importância e estruturas necessárias, ferramentas para a organização do material e ainda dará espaço para que os participantes desenvolvam seu portfólio. Vamos falar de alguns itens, como o que é portfólio artístico, qual a sua finalidade, quais são os formatos utilizados, qual o público-alvo desse material, quem realmente necessita ou deve apresentar esse documento, quais os tipos de portfólio. Nós vamos citar 4 tipos de portfólio. Nós vamos falar também sobre release artístico. Vamos citar as etapas para a construção do portfólio, 3 etapas. Qual o material a ser utilizado? Documentação e informação. Como é a estrutura de um portfólio? Vamos apresentar 3 estruturas, finalizando com uma apresentação de um modelo básico para que vocês possam estar formatando o seu portfólio. Vamos seguindo. Então, pessoal, o que é um portfólio artístico? Conhece esse documento? Então, vamos apresentar para vocês o que seria realmente um portfólio artístico. Nada mais é do que o retrato de sua atividade cultural, formatada, apresentada, com fotografias, datas e informações daquele evento ou daquele trabalho cultural que você já realizou. É a fotografia. Ao invés de texto, nós vamos trabalhar com imagens e datas. Então, trata-se de um resumo, ou seja, uma compilação de apresentação dos trabalhos artísticos realizados, onde é possível a inserção de vários tipos de conteúdo, como imagens e informações completas sobre a sua trajetória profissional. Estamos aqui citando esse material é direcionado para a área cultural. O segundo item é sobre a sua finalidade. Alguém sabe qual é a finalidade de um portfólio? É apresentar a sua capacidade técnica, dizer para aquele parecerista ou para aquela instituição que você tem capacidade técnica de estar realizando aquele trabalho a qual está se propondo, ou para aquele edital que você está se inscrevendo. O portfólio artístico, como já foi falado lá no início, ele é o retrato das suas atividades culturais. Então, ele vai ser um documento, ele passa a ser um documento onde você vai estar utilizando ele para estar se inscrevendo, leis de incentivo, editais, prêmios e projetos culturais. Item 3, formatos de portfólio. Na área cultural, trabalhamos com 2 formatos de portfólio, o físico e o virtual. O físico é o impresso, aquele que você bota uma capa e que você encaminha ele. Entrega pessoalmente, manda pelo correio, esse é o físico. O virtual, ele pode ser encaminhado via e-mail em formato de PDF ou em formato de imagem. O virtual também vamos entender que pode ser um site, que pode ser um Instagram, que pode ser um Facebook ou o próprio documento em PDF. Então, esses são os portfólios que nós consideramos hoje virtual. O mais utilizado para projetos é o portfólio no formato PDF, que é encaminhado para os editais, os prêmios e leis de incentivo. Quem é o público-alvo desse material? A quem interessa ter um portfólio formatado? Artistas iniciantes ou artistas renomados também necessitam de um portfólio, músicos, técnicos,
maquiadores, camareiros, dançarinos, pintores, figurinistas e demais profissionais da área de cultura, da cultura e economia criativa. A quem interessa ou qual o público-alvo que vai utilizar esse documento? Profissionais da área da cultura no âmbito geral, seja ele pessoa física, seja ele profissional, seja ele pessoa jurídica, como uma produtora, seja um artista, seja a própria produtora para apresentar suas atividades culturais já realizadas, lembrando que o portfólio ele é trabalhado com imagens, datas e locais e referências. Você pode estar trabalhando com referências de documentação também. Quem apresenta o portfólio na área cultural? Ou quem deve apresentar? Em sua maioria das vezes, o proponente. O proponente pode ser o artista, pessoa física, ou produtora, que tem interesse, como já foi falado, em leis de incentivo, editais e prêmios culturais, em apresentar a sua proposta cultural para participar de algum projeto, de algum edital cultural. Então, esse profissional, ele vai formatar, ele vai apresentar as atividades que ele já realizou. São atividades já realizadas, com data, local e nome do realizador. Então, o nome da pessoa tem que estar aparecendo naquele documento, tem que comprovar que ele participou daquela atividade cultural. Quais são os tipos de portfólio? Nós vamos falar de 4 tipos de portfólio. Nós vamos falar do portfólio clássico, que é usado por profissionais da publicidade, onde os profissionais apresentam resumos de peças produzidas, como capas de revistas e jornais, anúncios e colagens. Quase não é mais utilizado. Vamos falar sobre o portfólio apresentado por empresa, que é mais direcionado para a área empresarial, sai um pouco da área de cultural. Esse é mais formatado para a área empresarial. São outros tipos de projetos, outro formato de apresentação. Nós temos o portfólio digital. Um exemplo é o website, Facebook, Instagram, onde pode-se colocar suas informações, ou seja, um site dedicado, uma rede social dedicada ao seu trabalho, onde você vai documentando diariamente ou mensalmente as atividades que você realiza. Lembrando que não é aconselhável utilizar rede social particular com profissional, porque se você tem interesse em transformar a sua rede social como um portfólio digital, é importante que cuide desse material, que ele seja postado e enquadrado conforme ao seu desejo de alcance, ou seja, profissional. Não adianta você misturar uma rede social particular com uma rede social profissional, tá? Então é importante estar ligada nessa dica. Portfólio artístico. O portfólio artístico, nós vamos falar e citar que ele é direcionado para profissionais da área de cultura, como os músicos, os produtores, os técnicos, as produtoras, que são as empresas, e demais profissionais da área da cultura e artística. Esse portfólio, esse documento é o documento que nós vamos estar utilizando para enquadrar os nossos projetos, que nós vamos estar anexando aos projetos culturais, seja em prêmios, seja em editais, seja em leis de incentivo. Esse é o documento que será utilizado na hora da inscrição de um projeto cultural. Nós temos o release artístico. O release artístico ele também é utilizado em projetos culturais. O release nada mais é do que o resumo de um currículo. Você vai contar a sua história mais resumida, você vai falar sobre sua atividade cultural, sua atividade profissional, um resumo do que é o seu histórico profissional. Um resumo entre 5 a 10 linhas no máximo, mas que isso já fica muito grande. Então, é necessário entender que o resumo não é um currículo, o resumo é um texto onde você vai estar falando suas atividades culturais, vai estar informando as atividades mais importantes
já realizada na sua área. O portfólio. O portfólio é uma comprovação de atuação na área cultural e artística. É onde você vai retratar, você vai formalizar, você vai mostrar a sua capacidade técnica de execução. Você vai estar informando para aqueles órgãos através de fotografias, de datas, local e referência do realizador. Ou seja, quem realizou aquele projeto, quem foi o responsável em estar realizando, qual foi a produtora, qual foi a empresa, qual foi a sua atuação naquele projeto. Você foi o coordenador? Você foi assistente de produção, você foi o artista, você foi... Então, isso tudo tem que estar registrado em fotografias, em flyer, em banner, em documentação, postagem, fala, reportagem. Isso tudo você vai estar utilizando para formatar o seu projeto. E sobre as etapas para a construção, nós vamos citar 3 etapas de construção de um portfólio. Primeira etapa, nós vamos falar sobre a organização da documentação que será utilizada. A segunda etapa, digitalizar e separar em pasta. A terceira etapa, a execução, abrir um arquivo do Word, ou um Canva, ou um PowerPoint e iniciar a criação do portfólio. Vamos falar do material ou documentação que será utilizada no portfólio. Você pode estar utilizando certificados de formação, certificado de participação em eventos e prêmios, diplomas, homenagens, declarações recebidas por alguma instituição, algum órgão, ou alguém importante fez uma declaração sobre o seu trabalho. É importante também estar anexando fotografias, prints de redes sociais e sites, recortes de jornais ou revistas, cartazes e folders, fotos de eventos e projetos, prêmios recebidos, flyer de divulgação de eventos ou projetos culturais que você tenha participado ou realizado, publicação de diário oficial com seu nome. Essa publicação de diário oficial, gente, trata-se de uma publicação quando você é contemplado num projeto ou quando você essa publicação de diário oficial, vamos tratar daquela publicação de quando você é contemplado em um projeto cultural. Essa é a publicação de diário oficial importante para colocar em um portfólio. Banner com fotografia que apareça o seu nome. Não adianta colocar banner de eventos que não tem o seu nome e não tem referência com você ou da sua atuação naquele projeto. Fotografias de evento, todas com identificação. Clipe, materiais de jornais, revistas e sites que você foi notícia. Importante frisar que toda documentação tem que ter data, local e nome do realizador. Estrutura do portfólio. Parte 1. Capa e dados pessoais. Primeiro item. Criar uma capa com foto artística. Data de atualização. Nome completo. Endereço. Contatos. Links de redes sociais. Essa data, para quem não ficou claro, essa data de atualização é aquela data que vai no rodapé da página. Rio de Janeiro, 2022, um exemplo. Parte 2, mini currículo, esse é opcional. Uma breve biografia, um release contando formação, capacitação, tempo de atuação na área cultural, as oficinas, workshops, cursos e etc. que você já participou, que você já realizou. É um texto, um resumo sobre o seu currículo. Algo em torno de 5 a 10 linhas, no máximo. Parte 3. Imagens, fotografias, certificados, diplomas, homenagens, reportagens de jornais e revistas, publicação de diário oficial, prêmios recebidos, prints de redes sociais,
links de vídeos e materiais produzidos, as produções realizadas, flyer, programas, fotos, prints de links de redes sociais novamente, jornais e revistas, o clipe, registro em rádio, televisão, jornais e blogs, fotografias com data, local e nome, sempre. Não esquecer da data, local e nome do realizador. O clipe é um material muito importante para a comprovação de sua atuação artística. É importante construir esse material ao longo dos anos de sua atuação na área cultural. Separe o material que você vai estar utilizando para a formatação do seu portfólio e logo após você faz o tratamento desse material, você separa esse material, faz a triagem e já começa a formatação do seu portfólio. Chegamos ao fim das nossas explicações sobre como formatar um portfólio. Agora nós vamos apresentar a vocês um modelo básico de como você pode estar formatando e iniciando a construção de seu portfólio. Temos aqui um modelo básico que foi utilizado pelo edital Cultura Presente, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Rio de Janeiro. Então, nós temos a primeira capa, onde você vai inserir o seu nome completo, nome artístico, a atuação, uma foto ou a logo da sua empresa, se for pessoa jurídica, se for pessoa física, uma foto sua, que dialogue com a sua atividade cultural. Seus dados pessoais, e-mail, telefone, endereço, município, o CEP. E lá na parte de baixo do rodapé você vai colocar a data de atualização, ou seja, Rio de Janeiro, março, /2022. Depois nós vamos para os certificados de formação, que já é a documentação. Você vai começar a inserir as imagens que você já tratou lá atrás, já separou numa pasta e você vai começar a inserir essas imagens. Então, nós colocamos como exemplo aqui certificado. Então, tem um modelo do certificado, como você pode disponibilizar isso na página. Clipe de jornais. Você pode estar utilizando o impresso ou o digital. O impresso você precisa fotografar e tratar essa imagem, jogar numa pasta para que possa ser utilizado. O digital você pode ir no site do jornal, printar a tela e jogar a imagem, lembrando que tem que colocar o link de onde aquela imagem foi retirada. Depois nós vamos para cartazes e folders. Você tem que pegar cartazes e folders. É preciso colocar a imagem que apareça, a imagem desse material, ela precisa ter a informação de que você participou daquele evento, não só colocar a imagem de um evento ou de um projeto que fale só do projeto. Porém, seu nome tem que aparecer nesse flyer, ou nesse cartaz, ou nesse banner. Depois nós vamos trabalhar com as fotografias dos eventos ou dos projetos. Você vai colocar no mínimo 4 fotografias e vai inserir a data, o local e o nome do realizador. Essas fotografias você tem também que estar fazendo parte delas. Não adianta colocar uma fotografia do evento. Você precisa colocar uma fotografia onde você também apareça no evento. Prêmios recebidos. Fotografia de prêmios recebidos. Quem foi que ofereceu o prêmio, de quem você recebeu, data, nome da instituição. Se saiu em alguma matéria de jornal, é necessário também colocar a referência. Enfim, colocar sempre a referência de quem entregou aquele prêmio a você, de quem você recebeu, quando recebeu e por que recebeu. Considerações finais. Nessa página, você pode incluir algumas observações que você queira complementar com o portfólio. Você pode, por exemplo, incluir aqui nessa página um resumo do seu currículo, uma história sobre sua vida profissional, em pequeno, um resumo pequeno, de 5 a 10 linhas no máximo. O mais importante, caso tenha interesse de incluir alguma informação, pode ser o resumo, o currículo artístico, o resumo. É isso, pessoal.
Esse material foi pensado para ajudar os profissionais da área de cultura que têm dificuldade em formatar o seu portfólio artístico. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Entre em contato conosco, que terei maior prazer em estar ajudando. Quero aqui deixar o meu agradecimento à Secretaria de Cultura e Estado de Economia do Rio de Janeiro por ter acreditado nesse trabalho e por ajudar os profissionais da área de cultura nesse momento tão difícil. Obrigada a todos.